Graça e a paz, retornamos então ao nosso estudo sobre Introdução à Teologia e vamos continuar pensando sobre os pressupostos da teologia. Nós vimos já em 2 pontos sobre os pressupostos, pensamos o que eles são e na importância que eles têm. Hoje nós vamos tentar concluir esse ponto pensando em quais são esses pressupostos, ou seja, quais são os fundamentos que o teólogo tem para o seu labor teológico, onde ele tem o ponto de partida, quais são as bases que lhes dão para a construção do seu pensamento teológico. Nós temos como base para isso, primeiramente, nós pensamos na realidade de Deus. Ou seja, o teólogo, ele não parte da ideia de que quer descobrir Deus e de que quer achar Deus, procurar Deus. Não é uma caça ao tesouro fazer teologia. Como toda ciência, parte de pressupostos, parte de pontos anteriores, de onde ele desenvolve os seus pontos de vista. Logo, a primeira coisa que o teólogo vai ter como base, como fundamento, é a realidade de Deus. Ou seja, nós temos como livro básico para o fazer teológico a Bíblia Sagrada. Nós, enquanto teologia cristã, temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada vai afirmar na carta aos Hebreus que Deus ele é o pressuposto para o nosso labor teológico. Quando ela diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, antes de ir a Deus, há a crença de que Ele existe, de que Ele é. A realidade de Deus não é uma busca, é uma certeza. Logo, nós partimos desse pressuposto. Claro que tudo isso vai ter por trás alguns pensamentos, algumas formas de dizer o porquê disso tudo, mas o teólogo cristão, ele não se ocupa, assim como o próprio Deus. Deus em momento algum, tanto na Bíblia Sagrada ou na história, Deus quer provar para o homem que ele existe. Deus convida o homem a conhecê-lo. Deus convida o homem a buscá-lo, a entender que ele é, que essa realidade é ele. Nós partimos desse primeiro pressuposto, de que Deus é a única realidade existente e que todas as outras estão amarradas nele, são subsequentes a ele. Todas as outras dependem dele. Nós entendemos então que este Deus é anterior à criação, ele é superior à criação e ele é exterior à criação. Ou seja, este Deus é totalmente outro, totalmente outro. Nós podemos partir, e os filósofos vão dar uma série de ideias para isso e pensar no motor de Aristóteles e coisas do gênero, mas vamos pensar só na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai nos mostrar que Deus é antes de todas as coisas, que Deus é antes do próprio tempo, que Deus é esse que está antes do princípio, esse que está antes do princípio. Logo, princípio já é um elemento tempo, então Deus é antes do tempo. O tempo é a primeira, digamos assim, a primeira criação de Deus. Ele habita fora do tempo. Temos esse Deus anterior a toda a realidade criada, temos um Deus superior a toda a realidade criada, porque se ele é anterior, é autoexistente, não foi criado, ninguém lhe trouxe a criação, ele é, né? Então, ninguém lhe trouxe a existência, ele é. Então, este Deus
que nós entendemos como anterior à criação, também é superior a ela, porque ele é criador, ele é o originador desta criação. Anterior, superior e exterior. Ele não está na criação como pensam os pensamentos panteístas, paniteístas, pensamentos dessa natureza que misturam criatura e criador, tornando uma mesma coisa ou esta criação uma continuação dela. Logo, nós temos como primeira base para o fazer teológico e o desenvolvimento do pensamento teológico a realidade de Deus, esse Deus que é. E nós chamamos isso, num termo mais técnico, digamos assim, de transcendência. Transcendência, um Deus que transcende, que está fora, que Barth diz que ele é totalmente outro. Um Deus que é fora de todas as esferas de pensamento, de conclusões, de definições, e que o homem não pode dizer Deus é isso e isso, Deus é aquilo e aquilo, porque quando Deus couber dentro da racionalidade humana, ele não é mais este Deus. Ele se torna um ídolo porque ele é alguém que pode ser definido pela sua criação. Logo, a realidade de Deus, dessa transcendência, é a primeira base que nós temos para o fazer teológico. Segue-se a isso que este Deus totalmente outro é um Deus que se pode conhecer. Não é um Deus, como disse João Calvino, ou esse Deus abscôndito, esse Deus escondido, esse Deus que está fora, longe do alcance do homem, mas esse Deus escondido, este Deus mistério, este Deus totalmente outro, é possível de ser conhecido. Por que é possível de ser conhecido? Parte dele. Isso já é um movimento de graça deste Deus. É um Deus que quer ser conhecido. É um Deus que se dá a conhecer. A Bíblia diz que ele sempre vai ser mistério dentro da racionalidade humana, ele sempre vai ser inalcançável, ele sempre vai ser alguém totalmente difícil de ser concluído, mas a Bíblia diz aquilo que de Deus se pode conhecer, ou seja, aquilo que ele resolveu, decidiu ou quis dar-se a conhecer. A Bíblia diz que Deus já nos revelou. Então vem para o terceiro ponto desse pressuposto, formando o tripé de onde nós apoiamos o nosso fazer teológico, que é a revelação de Deus. Deus que existe, que é real, ele pode ser conhecido e ele é conhecido através da sua revelação. Logo, então, a teologia é conhecimento, é a possibilidade do conhecimento da realidade de Deus através da revelação que ele faz de si mesmo. Sabemos que Deus se revela, como já vimos, através da criação, Deus se revela através da história, Deus se revela na encarnação do Filho e Deus se revela, por fim, na palavra escrita, na Bíblia Sagrada. Deus se revela na criação, e isso nós chamaremos depois na sistemática de revelação geral, aquela que é para todos os homens e em todos os tempos. O homem afere a existência de Deus, a realidade de Deus, na observação das leis da criação e da própria amostra da criação. Nós vamos ver isso no Salmo de número 19, nós vamos ver isso na carta aos Romanos, no capítulo 1 e 2, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão, a criação revelando que por trás dela existe um Criador. Na sua sincronia, nos seus ajustes, no comando das leis, na inalteração das leis, leis que não se alteram, leis que acontecem em todos os lugares da mesma forma, pois são leis, com um exemplo, a gravidade, que em todo lugar sempre vai haver essa força que puxa para baixo.
nós vemos então Deus se revelando na criação. Vemos Deus se revelando na história, e a história está aí para ser vista. Isso a Bíblia Sagrada vai afirmar de pontos a pontos, como que esse desenvolvimento histórico tem um ser fora da história que comanda essas coisas. Nós entendemos isto na sistemática como providência, né? Vemos a sua revelação de maneira plena, de maneira absoluta na encarnação do Filho, quando Paulo vai dizer aos Colossenses que ele é a imagem, a plenitude da divindade estava habitando nele, quando ele se fez carne e tabernaculou entre os homens. O Verbo que estava com ele no princípio torna-se carne e entra na história dos homens como um Deus encarnado. Emmanuel, Deus conosco. E por fim temos a revelação de maneira plena, para ser conhecida, para ser buscada, analisada, pesquisada e anunciada na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, nós a chamamos de Bíblia Sagrada e cremos que ela é palavra de Deus, exatamente porque entendemos que este Deus totalmente outro, este Deus anterior, superior e exterior a tudo isso que é criado, revela-se nela e se dá a conhecer através da Bíblia Sagrada. Então temos aí o lugar onde se apoia o nosso fazer teológico. Deus pode ser conhecido e Deus revelou aquilo que dele se pode conhecer. Teologia é isso, é a busca pelo conhecimento daquilo que Deus já se deu a conhecer através da revelação. Nós vamos depois ver, num próximo passo, os lugares onde essa revelação são achadas, as fontes de onde nós retiramos o nosso fazer teológico. Por ora, concluímos o pensamento dos pressupostos, vendo que esse é o nosso tripé: a realidade de Deus, a possibilidade do conhecimento de Deus e a revelação de Deus.